A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Olá, gente querida, gente amiga, gente que é da gente que surpreende. Eu digo isso porque são as mulheres, são festivas, são alegres, são amigas. E mulheres como as que são empresárias, da OBME, que é a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Para vocês, mulheres, é muita garra, é muito amor pelo que faz. E os meus parabéns e meu beijo muito estalado, dizendo que eu vou fazer com muito carinho o prefácio do livro de vocês, tá bom? Por falar nesse tipo de mulher, mulher que se destaca, mulher força, mulher que realmente cuida das outras mulheres, mulher que faz em defesa, né, da violência às mulheres. Eu estou falando simplesmente de uma polivalente, a nossa delegada, a doutora Raquel Galinatti. Querida, tudo bom? Tudo bom, Elô? É um prazer recebê-la aqui. Eu não sei se eu bato continência, como que eu faço, mas eu fico muito feliz de poder recebê-la no nosso Alô Elô. Elô, eu sou sua fã. Eu acho que você eterniza a mulher brasileira com toda a sua força e candura e doçura. E você tem essa beleza interior que, sabe, ultrapassa a sua beleza pessoal. Então, eu que estou honrada, eu que estou feliz realmente conhecê-la pessoalmente. Você é encantadora e eu imagino, assim, uma delegada, ela com todo esse glamour, ser durona na hora que tem que ser durona, hein, gente? Como é que é? Precisa realmente ser bem durona numa hora? Que momento que você é mais enérgica? Na realidade, eu não sou doce. Não, né? Eu sou tranquila. Na realidade, às vezes, eu tenho que até me controlar, porque às vezes eu tô falando normal, a pessoa acha que eu tô... Opa, não tô... Você tá brigando comigo? Não, não tô. Eu falo, Marcel, meu marido. Ele assim, não, fiz alguma coisa? Não, eu tô te chamando carinhosamente. Você vai preso. Então a minha personalidade já é meio... naturalmente, eu já sou mais enérgica, digamos assim, certo, né? Mas agora eu vou falar o seu currículo. Gente, eu acho que vai ficar o programa inteiro aqui, viu? Porque o que esta delegada, olha só, mestre em filosofia, pós-graduada em ciências penais, pós-graduada em direito da polícia, judiciária, em processo penal e vários cursos. Habilitação, olha, isso é importante vocês ficarem de olhos abertos. Olha só, habilitação em fuzil, em submetralhadora, em carabina. Ui, que medo! Paixão pelo esporte, faixa preta em taekwondo, vice em capoeira dupla e individual, diretora jurídica da ADEMPAN, é isso mesmo, ADEMPAN? É. E foi, olha que linda, pela terceira vez eleita como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil. Aplaudam. Podem aplaudir, que eu vou aplaudir também. Beleza. Ai, quanta coisa, não? Você se sente assim, vitoriosa com tudo isso que você faz? Eu acho que cada objetivo a gente se propõe a ser desafiada, então eu gosto de concluir os desafios que vão aparecendo pela frente. Então, realmente a gente tem que estar aqui na vida para aprender, né? É lógico. E combater também, né? Sim. Combater o mal. Sim. Sempre pensando no bem. Essa é a principal função. E falando sobre isso, nós temos o caso da Clara Castanho, essa atriz que realmente foi estuprada, teve uma criança, e a polêmica é porque ela deu a essa criança a doação. Como é que foi visto isso na cabeça das pessoas, juridicamente falando? Eu acho que as pessoas hoje, elas se acham especialistas em tudo e às vezes elas propalam grandes bobagens, né? Principalmente sem filtro, que são as redes sociais, os conteúdos ali que cada um domina o seu próprio conteúdo. Não é crime você ter um filho e entregar para doação. A adoção.
a adoção legal... Não foi doação, foi adoção. Eu ela entregou para entregou para adoção. Tem razão, isso. E o que acontece? É um ato de amor. Sim. Se por N situações ela não tem condições de ficar com a criança, sejam condições psicológicas, financeiras, econômicas, de estrutura pessoal mesmo, ela entrega o filho. A adoção legal, ela é amparada ali de uma forma a dar estrutura e uma família que vai amar essa criança. Não é necessário que a criança, Elô, seja fruto de um crime, que a mãe tenha sido estuprada. Pela razão própria, a mãe entrega o filho para adoção, é um ato de amor. Sim, mas se ela foi estuprada... Também, os motivos que fizeram com que essa mãe entregasse o filho para adoção. Porque você não sabe também, essa criança, como que vai ser psicologicamente falando, o que ela pode trazer de genes desse estuprador. Tem uma série de coisas também que tem que ter um certos cuidados. Aí a gente vai falar de genética. Eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho Nessa pouquinho. Parte, eu sei. Eu tenho um pouquinho porque eu tentei ter filhos, ainda vou ter através de fertilização in vitro. E eu sei que tem a endogenética, a genética da mãe que passa pro filho mesmo, etc. Mas o mais importante é que a gente desmistifique essa situação de que se a mãe não tem condições, são várias as vertentes, pode ser uma condição psicológica, estrutural, familiar, ela tem a lei a amparar para que ela entregue o filho para adoção. E então foi uma grande bobagem propalada ali através das redes sociais, que no caso a atriz estaria praticando um crime de abandono de incapaz. Foi uma grande bobagem, irresponsabilidade nessas afirmações. Esclarecidíssimo, né? Acho que vocês entenderam. Agora, como é que é visto uma advogada do tráfico? Porque todo mundo fica meio assustado. Poxa, mas por que ela está advogando a favor de uma pessoa que está realmente com uma metralhadora na sua direção? É mais ou menos isso, né, que as pessoas pensam. Como que é? Elô, eu vejo que o crime, o tráfico, ele é a semente de todo o mal da criminalidade. Fomenta ali, não só arrebata os menores que estão ali em situações vulneráveis, para que eles sejam pequenos traficantes, para que os grandes traficantes não sejam penalizados. O tráfico, ele transforma as pessoas, quando usuárias, as zumbis humanos, perambulam ali, ficam escravizados pelas drogas. A violência, a criminalidade. Hoje a gente tem uma facção criminosa que ultrapassou o Estado, ultrapassou o país e comanda aí o crime dessa forma. Então, eticamente, eu sei que no Estado Democrático de Direito a gente tem que ter uma estrutura de defesa para os bandidos, para os canalhas e para os criminosos. Mas eu, delegada de polícia, e Raquel, como pessoa, eu repudio qualquer tipo de defesa de bandidos. Você não aceitaria, então, né? Eu repudio. Eu tenho a minha posição assim muito clara. E aquele caso do vereador Jairo, eu nem chamo de Jairinho, que aconteceu que o filho, o Henry, né, foi morto. E isso aí ficou um caso assim suspenso. Matou, não matou, ele é suspeito. E que conclusão que chegaram? Ou não chegaram ainda à conclusão? Vamos falar pelos fatos que a gente teve acesso, né, da imprensa, foi no Rio de Janeiro. Por tudo ali, pelo conteúdo que foi demonstrado, aquele cara é um monstro, é um psicopata, deve ser cerceado de forma permanente do convívio social. É um cara que não tem regeneração. Se ele praticou todos aqueles crimes de forma continuada, aquele menino parecia que ele teve ex-namoradas, outras crianças. E outras crianças e outras namoradas que disseram que ele era uma pessoa totalmente fora do equilíbrio. Então é um perturbado, comprovando ali a prática de todos aqueles atos, é um psicopata, deve ser cerceado de forma permanente, e sou favorável ainda à castração química, Elô, para aqueles violadores sexuais, tanto de crianças como de mulheres, os violadores sexuais, assim como países de primeiro mundo, como a Alemanha, a França, Estados Eles Unidos. usam esse método? Sim, existe a castração química, e a castração química, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é uma castração mutilação. É uma injeção, são doses de hormônio ali, que aí para que aquele criminoso para que o criminoso ele não tenha
apetite sexual, não tenha vontade, e se tiver ereção, ele não consegue e ele não consegue manter. Em alguns países, a castração química é como se fosse uma pena, em alguns países é um pré-requisito. Se o agressor, se o criminoso, ele aceitar, ele pode computar ali na remissão da pena. Então, depende ali, né? Depende do país. Eu sou favorável à castração química, que o país... Mas o Brasil não aceita porque ainda. parece que a gente não tem coragem de encarar os problemas de frente. O país, o nosso Brasil, ele é um país com excesso de direitos para vagabundos, para criminosos, e uma ausência de direitos para o cidadão de bem, para as vítimas. Então, a gente tem que encarar a realidade de frente, ter coragem para alterar aí a legislação que não favorece o trabalho policial. E seria o caso também desses médicos que anestesiam as pacientes e se aproveitam desse momento, ela está em alta, para fazer o que bem entende. Na realidade, como é que não também é um médico, é um monstro, né, Elô? Então, tudo isso dói, machuca, não só nós mulheres, até os homens também. Sim. Mas essa revolta que nós temos, porque não existe uma lei, não existe nada que possa realmente fazer com que esse médico seja levado uma sanção? Pode, espero que o que está sendo suscitado, que de repente foi uma gravação ambiental por um ali dos participantes, se seria uma prova lícita ou ilícita, mas diante da repercussão dos fatos, de tudo aquilo que foi visualizado, a gente tem que fazer a ponderação do direito, dos valores, e que se prepondere o encarceramento, a punição desse violador sexual, desse estuprador, no caso, para que ele não perpetue a prática do crime para outras mulheres que estarão lá vulneráveis. Que tem prova, né? Tem prova ali, visual, testemunhal. Testemunhal e tudo. Então, a prova, né, é a rainha da história toda. Então, tem que realmente chegar a uma conclusão. Agora, eu soube também que, além de tudo isso que ela adora o esporte. Tanto que eu falei no início do taekwondo. O que o esporte é para você? Elô, eu acho que você também é esportista, né? Eu gosto. Jogadora de vôlei. Eu acho que o esporte, ele dá... Quando a gente fala em artes marciais, ele dá autoestima, autoconfiança para aquele que pratica. Quando a gente fala de mulheres, é muito importante, porque muitas vezes as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, são vítimas em relacionamentos abusivos, se tivessem praticado artes marciais, elas teriam um limite do permitir ultrapassar limites ou não. Então a gente lida com situações ali no esporte de filosofia de respeito ao próximo, de autorrespeito, de disciplina, hierarquia. Então a filosofia de artes marciais, ela é muito importante para a vida, não só ali para o praticante, para o esportista. E pra também você eu acho conduzir a sua que vida. descarrega um pouco também a tensão que Com você certeza. leva no dia a dia Com certeza. diante da sua profissão. Com certeza, é algo que faz bem para a saúde, faz bem para a mente, principalmente quando a gente fala, vamos praticar artes marciais que você não vai ser vítima. Não é isso, você vai ver uma situação de risco, você já está condicionado a não se colocar numa situação de risco. Sim. Por exemplo, a gente sai na rua, vê que tem duas pessoas suspeitas ali andando, você vai andar perto daquelas pessoas, você já está antenado, já está treinado a estar lá se autodefendendo. É verdade. Agora, como é que foi, assim, de repente, você seguir essa profissão? Que momento que deu uma luz e você disse, bom, eu vou seguir essa carreira porque eu gosto? Ou você já desde criança já demonstrava isso e seus pais acompanharam, estimularam, incentivaram? Como é que foi? Desde criança, em casa, a gente foi educado que não existe sexo para profissão. A profissão, a gente poderia escolher, tanto eu como meu irmão é veterinário, inclusive, de acordo com a aptidão. Uhum. E eu era uma criança que eu via situações ali na escola, que hoje a gente tem a nomenclatura, o bullying. Na minha época, eu tenho 46 anos, não existia o termo bullying. É verdade. E eu ficava muito desconfortável quando eu via uma criança, um coleguinha sendo judiado, né? Uhum. Então eu era a pessoa que não era popular na escola, porque eu não ia junto com um grupo. Eu era aquela criança chata que falava, agora aqui você vai parar porque não vai fazer. Então eu me intrometia nas situações. E quando eu fui descobrir que essa é uma situação de você tentar fazer justiça em um primeiro momento, e quando você vai crescendo, vai estudando, aí eu vi, o delegado de polícia. Ele é o garantidor da legalidade e da justiça no primeiro momento. Ele dá a calma para a vítima, a tranquilidade e dá a punição
punição para aquele que pode ser o principal suspeito, ele faz a justiça no calor do crime. E eu sempre fui intrometida, sabe, Elô? Então eu não coadunava, eu não ficava participando das situações em que aquela pessoa aquela criancinha estava sendo vítima do bullying. Do bullying, é verdade. Isso é um exemplo só, né? Certo. Agora, para ser delegada, hoje precisa OAB, né? Porque no passado não precisava. Eu lembro que a pessoa era bacharel em Direito e já entrava. Exatamente. E hoje precisa. Alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo exige 2 anos de atividade jurídica ou policial correlata. Policial aqui no estado de São Paulo, é do estado de São Paulo. A gente está com o diretor da Academia de Polícia do estado de São Paulo, inclusive eu faço 10 anos de carreira esse ano, em agosto. Sim. E quando eu entrei, o nosso diretor da Academia de Polícia é o Dr. Mário, que está aqui nos acompanhando. Dr. Mário, que está aqui com a gente. Depois vem até aqui. Ele foi o melhor diretor da Academia de Polícia que o estado de São Paulo já teve. Sim. E nisso, eu acho que foi inclusive uma implementação lá na gestão dele, a exigência da atividade jurídica, que eu acho necessário. Porque o delegado de polícia, ele lida muitas vezes com situações que não são criminais. Sim. São problemas ali que a gente tem que solucionar na hora, uma solução de gerenciamento de crises e de conflitos. Agora, para encerrar só, uma coisa que eu fiquei muito indignada, fiquei perplexa, fiquei revoltada, foi ver uma cantora pegar o símbolo nacional, que é a nossa bandeira brasileira. Nós temos 4 símbolos, né? Que é a bandeira, o selo, as armas e o hino. Nós temos 4. E nessa da bandeira, ela pisotear no meio do palco. Isso foi tão revoltante. Merecia, eu acho que, uma punição. E parece que não existe punição. A lei é branda, é caracterizada como uma contravenção penal, é bem branda a punição em relação a essa prática, essa conduta, que é uma conduta de antipatriotismo, é uma conduta de literalmente estar sapateando e debochando dos brasileiros, de nós todos. Pisoteou todos nós. Muito triste isso. Isso num outro país, né? Já lamentável. Pensou, lamentável, né? Ter ido para outros países também, essa visão lamentável. Foi totalmente... Bom, eu sei que daqui a pouquinho esse telefone aqui vai tocar, doutora, porque nós temos um jornalista que trabalha junto com a gente que vai lhe fazer uma pergunta, 1 ou 2, não sei. Então vamos esperar tocar? Olha, tá tocando. Ei! Alô, Rafael Moreno, nosso jornalista. Querida Elô, como é que vai você, meu bem? Tudo bem? Ótimo, que eu estou do lado de uma delegada linda, mistura de japonês com italiano, só pode dar coisa boa, né? Sensacional, doutora Raquel Kobashi Galinatti. Tá vendo? Você Galinatti, já deu o currículo italiano, dela, que é vasto, daria para semanas do currículo. Mas eu queria dizer só mais alguma coisa dela, que ela nasceu em Niterói e com uma vasta experiência teórica e prática, tendo cursado várias faculdades, como você já citou, que a gabaritou para uma carreira de sucesso, servindo de exemplo a todos aqueles que a conheceram ou convivem no seu dia a dia, na área da defesa das leis. Olha, parabéns, doutora Raquel, parabéns pela sua história, viu? Parabéns mesmo, né, Rafael? Exatamente. Olha, agora, posso fazer a pergunta, Elô? Pode sim, porque ela já dissipou aqui várias que eu perguntei, viu? Então tá bom. Olha, a gente sempre fala nas mulheres que foram agredidas. Agora, juridicamente, doutora, qual a sanção para as mulheres que agridem os homens? Ai, é verdade. Isso a gente tem uma qualificadora ali, se for uma lesão corporal, se for um contexto ali próximo, familiar, pode ter até uma agravante. Se a mulher está batendo num idoso, se a mulher está batendo numa criança, ela pode ter uma pena agravada. Mas a gente não tem uma lei que proteja homens vítimas de violência doméstica, até porque eu vejo que o homem, quando vítima de violência doméstica, ele é uma vítima mais psicológica. As agressões físicas, elas não se dão continuidade porque a mulher tem menos força física
que o homem, mas muitas vezes a agressão mental é forte. Mas a sua força física, hein? Eu acredito. Tá vendo, Elô? Tá vendo, Elô? Como a gente sofre, né, Elô? Fala a Você verdade, viu? né? Não, mas também, olha, vou contar, viu? Vocês também gostam de implicar com as mulheres, viu? Vamos fazer uma coisa, vamos mudar de assunto? Vamos lá. Agora, doutora, a última pergunta, a segunda e última. O que lhe fez escolher uma carreira profissional de homens de tanto risco e tão desafiadora? Porque até então essa carreira é para homem, não é para mulher, né? O que fez a senhora escolher essa carreira? Por gentileza. Então, como eu já tinha falado Ela já falou até para mim, agora vai falar para você. Na minha casa, a gente foi acostumado a não distinguir as profissões por sexo. Essa profissão é tradicionalmente masculina ou essa é feminina. Então, a gente pôde ir atrás das nossas aptidões. Eu sempre vi futebol hoje, né? As meninas, antigamente não tinha feminino. Apesar que na Europa e Estados Unidos, as meninas jogam até mais que aqui no Brasil, que os homens, mas né? aqui no Brasil não existia. Não. Agora já temos, até a seleção brasileira. Mas ainda é pouco, né? Então eu vejo que quando a gente rompe aí alguns certos paradigmas, e inclusive é bem legal essa pergunta, porque queriam falar que eu não poderia ser vaidosa porque poderia ser classificada como não competente. A minha competência poderia ser avaliada com excesso de vaidade, batom vermelho, unha. E eu nunca liguei. Sempre fui com muita pulseira, batom, podia pôr uma botina, um coturno, mas sempre vaidosa. Então a gente não pode ser estereotipada. Claro, se a gente está numa profissão predominantemente masculina, não é por isso que a gente tem que se masculinizar. Claro, não tem nada uma coisa a ver com outra. Elô, obrigado, querida. Olha, um abraço tudo. carinhoso à doutora Raquel. Parabéns, doutora Raquel, que a senhora continue nessa sua história de sucesso. Ela está escutando tudo aqui pelo Viva Voz. Eu sei disso. Tá? Então tá bom, querido. Um beijo grande para você. Outro grande, Elô. Muito obrigada. Tudo de bom. Viu? Tchau, querida. Fica com Deus. Você Tchau. também. Ai, como é bom, né? Poder responder as coisas, saber tudo, né? A respeito. Você é uma polivalente, uma pessoa valente. Polivalente querida. em todos os sentidos. Mas agora, nós vamos assistir, você vai assistir comigo, um videozinho que é para relaxar um pouco. Nós falamos de algumas coisas pesadas, né? Então vamos relaxar com Vi Gostei e você vai ver se gosta. Vamos lá? Vamos Processo delegado! Tudo bem, pode sentar. Tá, depois você fala. Diga lá, cidadão. Doutor, minha mulher. Fugiu. Não, doutor, a gente até se ama. Sim. O que foi que houve? Ela desapareceu do nada, parece que foi abduzida. E o vizinho tá na redondeza? Tá não. Isso aconteceu quando? Tá com os 3 dias, doutor. 3 dias. E só agora o senhor vem na delegacia prestar a queixa, aí depois fica dizendo que a gente não trabalha. É porque eu achava que ela ia voltar logo. Homem não vai achar suas coisas pelos outros, não, que você se lasca. Qual a idade da sua mulher? Doutor, ela tem mais de 30 ou ela tem menos de 30? Homem, você não sabe a idade da sua mulher. Doutor, a cabeça da mulher é algo difícil de se entender, homem. A gente não pode perguntar pra onde ela vai, que hora ela volta, qual o peso, qual a altura, quanto ela gastou. Eu sei disso. Mas como era o jeito da sua mulher? Qual é a cor da sua mulher? Eu acho que ela é morena. Você acha que é morena? A cor do cabelo? Piorou. Ela pinta o cabelo 2 vezes por semana. E o peso? Meu amigo, eu só encontro ela deitada. Eu não tenho que pesar ninguém não, doutor. É gorda, é magra, é gorda? Ela é gorda, mas eu tenho que chamar de magra, senão eu apanho. E a altura da sua mulher? Nunca medi na minha vida. Não dá pra saber se é 1 metro de altura, 4 de largura? Doutor, eu não sei, doutor. Meu amigo, aí é difícil. Você não sabe a cor do cabelo da sua mulher. Que cor sua mulher tem? Os olhos, a cor dos olhos da sua mulher. É na caixa aqui, é branco, é redondo. Meu amigo, nesse tempo todinho que a mulher tá sumida, você recebeu alguma ligação? Doutor, recebi 10 ligações. Tudo de ligações perigosas e estranhas. Era 011, 031, era ligação de 074, 71, era ligação perigosíssima. Sequestro. Não, doutor, era uma mulher enchendo o juízo para pagar umas contas atrasadas. A última vez que você viu sua mulher, qual é a roupa que ela tava? Com uma camisola de oncinha. Meu amigo, é muito difícil, o senhor é muito lesado, sabia? O senhor não sabe a cor da sua mulher, o peso da sua mulher, a altura da sua mulher, como é que sua mulher tava, onde tava, com quem tava, não sabe nem como foi que ela saiu de casa, se foi de carro, de moto, de ônibus. Isso aí eu sei, ela saiu no meu carro. E qual é o seu carro, cidadão? Um carro conversível fantástico, motor 2.0, aro de liga leve, farol de neblina, painel de neon, freios ABS, 8 marchas, câmera de ré, detalhe, 230 potência de HP. É não. Olha, cidadão, pode ter certeza, seu carro nós vamos encontrar. Alô, equipe?
Manda alguém lá no desmanche, procura saber quanto é que tá um carro conversível 1.5, motor turbo flex. Menino, tem até geladeira, olha lá quanto é que tá valendo no mercado. Não se preocupe não, seu Léo. Seu carro a gente vai buscar. Olha só, sobre a mulher, nada ele sabia, né, doutora? Mas do carro ele sabia tudo. Tudo. Homem, será que é assim também? Olha, Todos os homens quase? Eu acho que sim, acho que é A maioria. comum. A maioria. Acho que é padrão. Agora, vamos chamar um homem, que é seu parceiro, que é uma pessoa dinâmica, muito querida, que é o Dr. Mário Leite. Vamos aqui apresentar para vocês. Vem aqui juntinho da gente, chega mais, que nós vamos encerrar o programa, porque eu quero homenagear todos os delegados do Brasil através da música de Fernando Sorocaba. Então, até sábado que vem, novamente, com o nosso Alô Elô, às 22 horas, pela Com Brasil, com o apoio Prevent Sênior. E vamos, então, Fernando e Sorocaba, para os nossos queridos e amados delegados. Vamos lá? É, Fernando Sorocaba. Tô vivendo a história do delegado que tá perseguindo minha vida, rapaz. Não tá fácil, não. Ê, delegado, essa gosta de investigar, né? Investiga, mas a gente ama essas danadas, né? Fala sério. Vamos lá, canta aí, vai. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vive de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha, saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Ser aquela do FBI. Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. A Prevent Sênior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano.